Olá, galerinha, vamos aí para mais uma aula de filô. E nós vamos falar sobre a importância das leis na Grécia. Então, assim, página 17, tá? Desculpa. Na Grécia, as leis, elas, durante muito tempo, como não tinha escrita, elas eram faladas. E vocês sabem que tudo que a gente fala pode se perder com o tempo. Então, por que a lei foi importante? A escrita, porque a partir do momento que surgiu a escrita, eles começaram a documentar, registrar tudo que estava acontecendo, e aí a gente ficou sabendo mais sobre a filosofia, porque se ela não fosse escrita, tinha se perdido com o tempo, certo? Uma das leis que foi muito importante para a humanidade foi o Código de Hammurabi, que ela foi inspirada na lei de Talião, que é o dente por dente, olho por olho. Então, a mesma dor que eu faço alguém passar, essa pessoa tem direito de me fazer passar. É mais ou menos assim. A sociedade grega, ela já tinha as leis, só que elas eram só faladas, então elas podem ser interpretadas de forma diferente. E depois ela passou a ser escrita. Isso foi muito importante, deixou de ser falada e passou a ser escrita. Na Grécia, eles tinham muito hábito de fazer discurso, né? Então, eles faziam muitos discursos sobre o que eles estavam pensando, sobre melhorias e tudo mais, que era a vida política da Grécia, ela era muito aflorada. Uma pessoa, um homem que era considerado cidadão na Grécia, que não gostava de política, ele era considerado um inútil, tá? Aí tem as atividades para vocês fazerem. Qual foi o papel das leis no início da filosofia na Grécia? Tem 3 atividades para vocês fazerem. Atividade 25, 26 e 27. A 27, se vocês não conseguirem fazer com outra pessoa, não tem problema, porque ela é em dupla. Aí vocês só faz a 25 e a 26. Depois, a linguagem. Página 19. Aí tem uma pesquisa para vocês fazerem, que é do exercício proposto, 28, e eu quero que vocês façam. Pesquise códigos e leis de povos antigos, como a lei do Código de Hammurabi. Então, você vai pesquisar uma lei lá. Como que era aquela lei, como que ela foi formada, ela era baseada em quê, ela cobrava o que da população quando desrespeitava a lei, tá? Linguagem mitológica e filosófica. A linguagem mitológica, ela é uma forma narrativa de contar um fato que eles não sabiam explicar. Então, eu não sei por que chove, então eu vou explicar essa chuva através dos deuses. A filosofia, a linguagem filosófica, ela já não vai pensar assim. Ela já não vai colocar Deus, ela vai colocar razão, certo? A linguagem filosófica, ela é praticamente contra a linguagem mitológica. Por quê? Porque a mitologia, a filosófica, ela vai para o logos. O que é o logos? É a razão. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber e eu tenho que falar com certeza. Usa a razão, o raciocínio, e não eu ficar justificando nos deuses o que eu não sei, certo? Então, eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou procurar saber cada vez mais. Usa o raciocínio lógico e não justificar nos deuses. Olha só, na página 19 tá bem assim. A linguagem filosófica, ela é demarcada pela necessidade da crítica, ou seja, o uso constante da razão diante de qualquer objeto ou conceito. Então, eu sempre tenho que usar a razão. Aí tem um texto que é do Sócrates, quem escreveu foi Platão, e é o Sócrates conversando com o Glauco, que é irmão de Platão. Sócrates nunca escreveu nada, quem sempre escreveu por Sócrates foi Platão, tá?
E nesse texto Sócrates fala que sofrer demais não é bom e ter prazer demais também não é bom. Que nós devíamos encontrar um meio termo. Nada precisa ser bom demais ou ruim demais. Tem que ter um equilíbrio, um meio termo, certo? Que a partir do momento que a gente encontrar esse meio termo na nossa vida, nós vamos ter uma vida mais equilibrada, cheia daqueles altos e baixos. Eu tô feliz demais, eu tô triste, não aguento tanta tristeza. Então, assim, isso não é bom. Então, eu tenho que encontrar um meio termo. Ele fala que o prazer exagerado não é bom e a tristeza ou a dor exagerada também não é bom. E aí tem as atividades de sala, página 20 e 21. Vocês vão fazer atividade da 1 a 4. 1, 2, 3 e 4. Certo? E aí tem mais uma outra coisa. A linguagem mitológica e sua importância para a formação do homem. E aí tá bem assim o começo. O mito, desde a antiguidade, é utilizado para narrar a origem de todas as coisas, principalmente para explicar aquilo que o homem, por muitas razões, não era capaz de uma explicação fundada em dados demonstráveis em linguagem científica. Então, assim, como que eles iam realmente explicar alguma coisa, algum fenômeno da natureza, em embasamento científico, se eles não sabiam? Então, os deuses eram o mais certo a se fazer, porque daí eles tinham uma explicação para aquilo que eles não sabiam. E ela foi importante. Por que ela foi importante? Porque a partir daí, a princípio começar a falar que eram os deuses, depois começou a haver os questionamentos. Eles começaram a perceber que algumas coisas aconteciam independente dos deuses. Aí tem uma outra parte que fala: é possível ainda encontrar em nós manifestações que são heranças do passado mítico. Por que tem ainda? O desejo inconsciente de que o bem vence o mal. Todas as guerras, todas as histórias que a gente vê da mitologia, o bem sempre vence. Nós nunca vimos uma história onde o mal ganha. Na maioria das vezes o bem vence. Outra, a eterna busca por segurança, como se vê os heróis das histórias em quadrinhos. Então a gente sempre quer estar em segurança. A gente nunca pensa em ter uma vida sem a certeza de que amanhã eu não vou comer, de que amanhã eu não vou ter uma água para beber. A gente sempre procura a segurança. Pode ver os pais de vocês. Eles trabalham para dar segurança para vocês. E isso é uma coisa que vem lá da mitologia, tá? Então ela é sim muito importante. A busca de realizações nos nossos mais íntimos desejos, ou seja, artístico, esportivo, saudável, profissional. A gente sempre tenta ser o melhor. No que a gente gosta de fazer, a gente sempre tenta ser o melhor. Então, isso é importante, os rituais de passagem que se eternizam nas festas de formatura, nos bailes de debutante e tudo mais. Uma menina, quando faz 15 anos, na grande maioria das vezes, ela faz uma festa, porque ela deixou de ser menina e tá virando uma moça. A formatura, a gente faz uma festa. Então, esses rituais são rituais de comemoração, que também vem lá da mitologia. Então, nós vivemos muita coisa e a gente acaba não prestando atenção nesses pequenos detalhes. Vocês vão fazer um trabalho que depois eu vou passar para vocês sobre os ídolos. Vocês vão ver que Francis Bacon, ele foi um pensador moderno na Inglaterra e ele fala sobre os ídolos. E aí, esses ídolos, vocês vão pesquisar depois sobre ele, ou vão ler aqui e escrever sobre ele. Tá na página 22. Ele fala sobre os 4 ídolos. Esses ídolos são muito importantes. Depois que vocês lerem tudo, aí a gente debate junto, tá bom? Beijo, gente. Até mais.